partir de agora, na Cultural FM, Caminhos da Inclusão. Cultural. Ela é a diretora pedagógica e técnica da APAI Torres. Muito bem-vinda, Indiana. Obrigada. A gente está muito feliz de te ter aqui. Se tu quiser um olá, um bom dia para os nossos ouvintes, fique bem à vontade. Bom dia, Mari. Bom dia, ouvintes da Cultural. Que todos tenham uma ótima semana, né? Gente, hoje com a Indiana, a gente vai falar um pouquinho sobre vários pequenos detalhes, assim. Vamos começar, por exemplo, sobre como se dá o acesso, né, às vagas e aos serviços que a APAI disponibiliza para a comunidade de Torres, né? Indiana, como é que funciona esse processo de inscrição para os novos estudantes na APAI e como é que são esses critérios? Há critérios específicos para o preenchimento das vagas? Sim, há critérios específicos. Toda pessoa com deficiência, né, e suas famílias que desejam atendimento na instituição, ela vai buscar via posto de saúde. Todo ingresso na instituição, seja ele na área da educação, na área da saúde ou na área da assistência social, vem via posto de saúde pelo sistema GECOM. Né? As vagas são reguladas pela data, né, da triagem marcada conosco. A gente tem todas as quartas-feiras, a gente tem agenda aberta no posto de saúde para fazer esses encaminhamentos para a PAI, onde lá vão ser acolhidos, as pessoas com deficiência serão acolhidas pela assistente social e pela psicóloga, as duas juntas. Então, elas fazem a acolhida, fazem a entrevista, fazem a avaliação inicial, e a partir daí, crianças que sejam público-alvo da instituição ficam em lista de espera. Quem são, né? Quem é o público-alvo da instituição? Quem são estas pessoas com deficiência? A instituição atende deficiência intelectual, deficiência múltipla associada à deficiência intelectual e os transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA, né, o transtorno do espectro autista. Tá? Então, este é o público-alvo da instituição. Se for uma pessoa com deficiência física, né, não tem associada a deficiência intelectual, não tem TEA, não é atendido na instituição, é atendido no posto de saúde. Né? É a regulação do GERCOM, de acordo com o nosso convênio do SUS, este é o público-alvo das APAIs. Sim, isso é muito importante o que a Indiana está trazendo, pessoal, porque nos últimos episódios, o Alexandre e a Jara trouxeram para a gente bem assim, como que se dá esse acolhimento, né, e essa organização. Na nossa conversa prévia, antes do programa ir ao ar, a Indiana trouxe para nós também, ela está aqui com uma organização muito importante de como se dá todo esse processo, né? Por que a instituição da APAI recebe o Fundeb? Qual é o processo que os estudantes que estão ali na APAI participam dentro desse contexto? Se puder explicar para os ouvintes. Posso explicar sim. Quando a pessoa com deficiência é encaminhada para a instituição via GERCOM e chega lá no acolhimento e necessita de educação, se ela não vier pelo GERCOM, ela vai acessar a minha vaga de educação. Mas se necessitar de uma psicóloga, de uma fisioterapia, não poderá acessar a vaga. Por isso, todos vêm via posto de saúde. Tá? Porque para acessar o serviço da saúde é necessário. E a maioria das pessoas com deficiência, né? Ela necessita não só da educação, ela necessita do neuro, ela vai necessitar da psiquiatra, ela vai necessitar da físio, da fono, da psicóloga, e para acessar este serviço, parece assim algo, mas como assim? Precisa vir por lá, mas a educação não tem nada a ver com saúde, né? Mas as áreas que a gente trabalha, devido aos nossos convênios, elas são bem segmentadas no convênio, apesar do sujeito, a pessoa com deficiência, ele ser um ser único, integral, né? Mas mesmo assim a gente precisa respeitar as normas. Se eu faço uma entrada via assistência social, que é um serviço que a gente oferece,
em grupos de arte-terapia, e ele não veio via GERCOM, ele não pode acessar nenhum serviço de saúde também. Então, por isso a importância, né, da comunidade compreender a importância de vir via posto de saúde para poder ter acesso a todas as áreas que a APAE oferece. Sim. Saúde, educação e assistência social. Sim. Senão não consegue. Né? Isso faz parte do convênio. Se ele não tiver vindo pelo GERCOM, eu não posso oferecer fisioterapia, porque eu não posso lançar ele no meu convênio por produção. E eu não recebo dinheiro para atendê-lo e para pagar o profissional. Sim. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. É uma organização muito fina, assim, das coisas, né? Bem. Quanto à educação, também é importante esclarecer para a comunidade, né, que a APAE atende as 3 áreas: educação, saúde e assistência social. Educação é escolarização substitutiva do ensino comum. Então, nós temos a Escola de Educação Especial Recanto Alegre. Este é o nome da nossa escola. E ela é substitutiva ao ensino comum. Quem faz parte, o estudante que está matriculado na nossa escola, não vai estar matriculado lá no ensino regular, que é o ensino comum a todos. Ele não vai estar, ele vai estar somente na APAE, na escola da APAE, com atendimentos na área da saúde. Sim. E com toda uma assessoria da assistente social que faz o trabalho dentro da assistência social para acompanhar essas famílias. Sim. Tá. E uma coisa bem importante que a Indiana trazia ainda há pouco, é que não são todos os estados brasileiros que têm esta organização educacional dentro da APAE, né? Que é a escolarização. Se puder também trazer para o pessoal. Posso sim explicar. Não sei se a população, né, os ouvintes lembram de um movimento que teve lá em 2008, com a criação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Então, desde 2008, 2009, ela foi efetivada, e a partir de 2010, houveram muitas mudanças nas APAES que ofereciam escolarização. Tá? Então, 11 estados do Brasil permaneceram e foram à luta para continuarem com a escolarização substitutiva. Uma delas é o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, Mato Grosso do Sul, então, Paraná, todos nós temos escolarização substitutiva. Santa Catarina e outros estados, são 15 estados do Brasil que não possuem escolarização substitutiva. Eles trabalham a educação, né, ao longo da vida, ela não é ligada à escolarização. Ou seja, o que eu quero dizer com escolarização? Com todas essas mudanças, houveram muitas mudanças. E eu posso te dizer que os nossos pais, que acompanharam estas mudanças, eles têm muita dificuldade de compreender esse processo de mudança desde 2010. 2010 foi o corte que as APAES fizeram. Tá? Então, nós tivemos que fazer toda uma reorganização. Antigamente, o Fundeb, ele também fazia o financiamento de programas pedagógicos específicos. Eram estudantes, né, que estavam em grupos de ludoterapia, eram estudantes que estavam em oficinas que trabalhavam a educação, mas de uma forma não tão rígida, mais flexível. Esses grupos e esses programas foram cortados nesta época, em 2010. Sim. Então, todos os estudantes da APAE que faziam parte disso passaram a frequentar a educação de jovem adulto na instituição. Sim. Tá? Porque nós temos, né, o nosso regimento escolar, para que a comunidade entenda, né, e vocês possam compreender, nós temos um regimento escolar aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, que nós precisamos cumprir as regras. Nós temos uma escola ciclada, né, ela é por ciclo 1, 2 e 3. É dos 6 aos 8, dos 9 aos 11, dos 12 aos 15, e a partir dos 15, eles passam a estudar na educação de jovens e adultos. Nós temos somente séries iniciais, portanto, também o caminho da inclusão, né? O pai está lá frequentando o ensino comum e deseja fazer parte, experimentar a escola especial, ele precisa tomar essa decisão antes do 4º ano.
Sim. Porque se a criança estiver no sexto ou concluir o 5º ano no ensino comum, ele jamais vem para a escolarização da escola especial. Nenhuma daqui do Rio Grande do Sul, nenhuma PAI tem escolarização séries finais, que é do 6º ao 9º ano. Sim. Tá? Então, esse caminho da inclusão, as pessoas também têm que compreender, porque chega ali na PAI, muitas pessoas e famílias, né, que desejam matricular na escola especial, né, devido às condições que vem apresentando, o quadro de desenvolvimento, né, a não aprendizagem, a não alfabetização, mas já concluíram 7 anos. Sim. Nós não podemos aceitar. Porque depois que a criança chegou no nível de escolaridade, eu não tenho para oferecer, não posso incluir. A gente já entrou em contato com a 11ª Coordenadoria de Educação, né, que é em Osório. Não existe como rasgar o histórico escolar de alguém, não existe como retomar lá do início, nem reclassificar esse estudante. Por enquanto, não existe isso. Existe uma batalha da federação aí, né, que a gente possa fazer uma reclassificação, mas isso é ainda uma batalha. Sim. Não, por enquanto, a gente não pode. Então, muitos pais não compreendem. E, às vezes, concluíram o 7º ano e vão para a Pai do Passo. A Pai do Passo aceita, porque lá a fundação permite que fique fora da escolarização devido ao quadro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não podemos fazer isso. Crianças de 4 a 14 anos, né, a 17 anos e 11 meses, é obrigatório, isso é educação básica, é obrigatório estar matriculado na escola. Então, a gente não tem como fazer esse jogo de cintura, e isso é muito difícil para os pais compreenderem, né? Quando a gente explica, isso é muito difícil. Tanto que os pais que estão conosco, eles têm muita dificuldade de compreender, mas por que agora está tão diferente a escola? Por que mudou? Porque com toda essa legislação, nós temos que trabalhar habilidades e competências dos estudantes, áreas de conhecimento. Então, é uma escola que trabalha história, geografia, ensino religioso, matemática, língua portuguesa, tem um currículo a seguir e tem que seguir as habilidades. Nós vamos adaptar esse currículo, porque a gente tem um currículo funcional, nós vamos trabalhar de outra forma, mas nós precisamos nos comprometer com a aprendizagem e o acesso ao conhecimento deste estudante. Sim, isso ocorre talvez essa confusão ou esse não entendimento das famílias, porque na verdade os estudantes que fazem parte da escolarização na PAI de Torres, eles não frequentam a escola no turno por contraturno, né? Não. Então é uma questão diferenciada por esse aspecto que os pais talvez então não consigam ainda entender. Uma outra coisa que me chamou a atenção enquanto você falava é que você disse que em 2010 houve esse corte, né? E essa nova organização da escolarização, e nós estamos em 2025, então provavelmente está terminando um ciclo aí, né? Nossa, completo, né? Completo. Então, nossa, a PAI, assim, né, eu trabalho na instituição há 33 anos, então, nossa, a organização escolar, ela hoje, ela é bem rígida, assim, a gente tem que seguir muito a risco o que está no nosso convênio do Fundeb. O que traz o convênio do Fundeb? Além de ter o regimento, tem que ter planos de estudos, tem que ter planejamento individualizado para cada estudante, tem que ter um parecer descritivo em todas as áreas, né? Então, é muito comprometimento. A nossa escola é uma escola organizada, com currículo, com tudo. Então, não é deixar lá a criança para passar o tempo. Né? E uma coisa bem bacana que nós fizemos esse ano, e nós já conseguimos colocar em 4 salas de aulas, são telas interativas. Né? Então, de ter toda uma metodologia de trabalhar com as crianças, nós vamos ter acesso a trabalhar os conteúdos com telas interativas, que é maravilhoso. As crianças adoram, é como se fosse um quadro. Eles escrevem na TV, eles têm acesso às atividades que podem ser feitas no caderno, no livro, na TV. Né? Então, olha, está sendo... É bárbaro, está sendo assim, foi um investimento, a gente está iniciando o trabalho com isso este ano, né? E a formação do início do ano foi, né, com o pessoal das telas interativas, porque todas as salas de aulas de educação
terão tela. São TV de 65 polegadas. Pensa, é gigante. E eles ficam maravilhados. Sim. Tá? Então, tá aí uma tecnologia a serviço da educação, da aprendizagem. Total, né? E outro aspecto muito relevante, assim, é o fato de o currículo da escola estar organizado de forma ciclada, o que permite um tempo maior, né, para a gente, para o professor, para a família, para o próprio estudante, perceber-se nesse processo, né, de aprendizagem, porque não tem aqueles cortes que a gente tem na escola tradicional, né, que termina um ano, começa outro, e assim por diante vai, né? Não, é ciclado, ele tem um período mais longo para isso é muito rico isso, também. Bem bacana. E, Indiana, atualmente, a demanda por vagas, ela é maior do que a capacidade da instituição? Como que vocês assim, lidam com essa questão? Porque eu me lembro que o Alexandre, na última vez que esteve aqui, comentou sobre uma adequação que o Fundeb está propondo, inclusive para estudantes com 40 anos, né? Acima de 40 anos, né? Como é que você pudesse explicar um pouquinho melhor que o Alexandre outra vez falou, deu uma pincelada. O nosso convênio do Fundeb, ele foi, né, assinado agora, meados de janeiro, né? Foi assinado, então ele vai até o final do ano, o recurso que vem é sempre em cima dos dados do censo escolar que a gente coloca, ou seja, a escola da PAI preenche o censo escolar e a partir daqueles dados é que vem o recurso. Então, ano passado, nós tínhamos 100 alunos na escolarização. Tá? A gente deu alta para alguns, porque foram inseridos no mercado de trabalho. Então, para nós é um orgulho, né, que os nossos alunos saiam da nossa escolarização e a gente possa inserir eles no mercado de trabalho, permanecendo com atendimento na área da saúde com a psicóloga, né, até que se efetive, até que realmente ele compreenda as regras do mercado de trabalho e se sinta pertencente àquele grupo. Então, a gente faz o acompanhamento. Tá? Então, a gente teve uma grande diminuição aí de alguns casos. E, acima dos 40, a gente propôs oficina na área da assistência social. Tá? Porque veio no plano do Fundeb que nós temos um período para fazer essa passagem para ali. Então, a vaga na parte da escola da PAI, nós tínhamos 5 crianças aguardando vaga. Ano passado, ficaram 1 ano aguardando vaga. Este ano, né, como a nossa escola é ciclada, nós fizemos um remanejamento nas turmas, remanejamento, né, de professores para assumir as turmas, e abrimos mais uma turma de 5 anos, de 5 estudantes, porque são estudantes de 6 e 7 anos, eu não consigo colocar mais, porque são características bem específicas, tem pessoa com deficiência intelectual, tem TEA nível 3 de suporte, então tem uma demanda da profissional que eu não posso colocar muitas crianças. Né, para a qualidade do processo. Para a qualidade do atendimento e também do profissional de ter condições de atender. Né? Então, a gente abriu e, graças a Deus, neste momento, para escolarização, eu não tenho lista de espera. Mas se chegar alguma pessoa com deficiência vindo transferido de outra PAI, transferido de outra escola, do ensino comum, que queira vir para a escola especial, eu começo a fazer uma lista de espera. E vou vendo. O Fundeb trouxe também um limitador. Eu só posso ter, no máximo, 10 alunos em turma. Então, eu tenho uma grande parte das minhas turmas com 10 alunos. Então, dependendo da idade da pessoa com deficiência que vem, vai ter que aguardar a gente se reestruturar financeiramente e com recurso humano para poder incluir, porque eu não posso colocar 11 alunos. Não existe essa possibilidade. O convênio veio muito específico. Antes nós tínhamos turmas de educação de jovens e adultos, que às vezes tem uma transferência, vem alguém pedindo vaga e a gente conseguia colocar 11, 12, dependendo da estrutura da turma. Hoje, não posso mais. Né? Isso é regra do convênio, precisa ser respeitado, sob pena né, de a gente perder o convênio, de não seguir a regra.
Na área da saúde, nós trabalhamos com reabilitação intelectual, a gente tem lista de espera. Aí é um gargalo, assim, bem grande. Nós temos em torno de 70 crianças, eu estou falando assim, já com diagnóstico fechado, né? Em torno de 68 crianças para fono, 40 para atendimento pedagógico especializado na área da saúde. Eu tenho umas 10 pessoas na fila com psicóloga, porque eu tenho uma carga horária de psicóloga bem considerável na instituição que a gente consegue trabalhar. Tem 2 na físio, né? TO, eu tenho vários na lista de espera, estou com a vaga aberta e a gente não consegue profissional. Pois é, a Inajara fez. Então, assim, nós temos uma grande dificuldade, né? Nós temos dificuldades para acesso à vaga na área da saúde, que é recurso financeiro que nos falta, mas também nós temos uma grande dificuldade de recursos humanos. Fono e TO são 2 profissionais que, TO, a gente está mais de 1 ano tentando contratar. E não é a paz de todas. São todas as APAES. Né? Não consegue. Do litoral, acredito que uma só tem a TO. Mas ninguém, né, das 8 APAES do litoral tem TO. Não conseguem contratação de TO. É algo bem difícil mesmo. Então, a questão de vaga é isso. E por que a gente tem tanta criança na lista de espera, né? E às vezes um pai chega lá e diz assim, mas é direito do meu filho ser atendido, né? E eu, mais do que ninguém que sou a quem dá a negativa ali de que não tenho vaga, né? É muito angustiante para a gente chegar para uma família que eu me coloco num lugar, né? Tenho essa empatia de que sabe que necessita do atendimento, que tem urgência, que a pessoa já tem um laudo, né? Que realmente ela tem seus direitos de buscar esses atendimentos, né? E a instituição está ali porque é parceira do Estado. Ela não cobra pelos atendimentos, mas a gente tem um teto que a gente cumpre. O nosso convênio com o SUS, que é a área da saúde, nós cumprimos. Se nós temos que fazer em torno de 1.800, 1.900, 2.000 atendimentos, nós fazemos. Né? E fazemos muito mais. Então, é algo que nós cumprimos. E vai formando a lista de espera, porque o nosso atendimento é contínuo. Eu não tenho como precisar, quando uma criança entra no atendimento de fonoaudiologia, quanto tempo ela vai ficar. Não existe um protocolo para atender uma criança com autismo. Né? Ela vai, muitas vezes, ficar na fono 6 anos, 8 anos, 10 anos. Né? E como nós vamos fazer a retirada dessa criança para dar vaga para outra, porque ela já está há muito tempo em atendimento. Né? Então, o atendimento é delicado, o atendimento é contínuo, então tem toda uma estrutura, assim, para dar alta, tem que chegar numa determinada idade para a gente poder trabalhar com aquele pai, então, que se abra vaga para alguém, né, para ter uma... Cada pessoa tem um tempo também, né, para o seu processo todo se concretizar, né, com o desenvolvimento, né, aprendizagem. Mas é isso. Físio, mesma coisa, né? Entra para fisioterapia, às vezes, se tu deixar de oferecer o atendimento, né, existe toda uma regressão no processo físico, né, de adaptação, de habilitação, passa a deixar de ter aquilo que nós conseguimos reabilitar, se não oferecer o atendimento, há uma regressão. Então, o atendimento é contínuo. É muito delicado a alta, ela tem que ser bem pensada, a equipe tem que sentar junto, a equipe tem que tomar essa decisão, o profissional que atende tem essa autonomia, né, para dizer para mim, que sou a coordenadora ali dos técnicos, né, que faz toda essa gestão, de me dizer, não, este aqui pode ter alta, este aqui não pode, este eu posso reduzir no atendimento, este eu posso dar 2. Né? Então, é muito delicado, assim, e abrir vaga em virtude disso, porque eu tenho recurso limitado. Tenho uma fono eu tinha 26, ela reduziu para 16 horas. Né? Eu precisando de
Mais fono. Nós fizemos o cálculo, eu precisaria de uma fono de mais 40 horas para cumprir a minha demanda neste momento. Sendo que toda semana nós recebemos 4 pessoas com deficiência chegando na instituição para ficar em lista de espera. Que angústia. É uma angústia muito grande. Como gestora, assim, olha, sim, de cortar o coração. Sim. A gente tem que colocar respirar fundo, não se envolver emocionalmente, porque senão não dá conta de lidar. Tá. Bom, tu trouxe antes para nós aqui a informação sobre as telas, né, todo esse investimento, né? E eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho para a gente sobre quais são as principais metodologias utilizadas na PAI para o ensino, né, dos estudantes com deficiência. Se tu pudesse trazer mais algum exemplo, já trouxe esse da tela, mas da metodologia utilizada pelos professores. Eu posso dizer que hoje, tá, nós seguimos uma linha teórica, né, socioconstrutivista, que todo mundo aí, todas as escolas seguem, né, que a gente traz Piaget, valor, né, e traz a mediação como construtora. Então, a gente vai, do conhecimento, a gente vai trabalhar com uma mediação. A pessoa com deficiência intelectual e com autismo, ela precisa muito de métodos multissensoriais. Eu preciso de vários inputs, tipo visual, auditivo, tátil, né? Eu preciso explorar todos os sentidos na construção do conhecimento, para que ele seja, né, devagarinho estimulado para que se possa alcançar o objetivo. Então, metodologia multissensorial né, é um carro-chefe que as meninas têm que trabalhar, do concreto para o abstrato. Né? Então, todos os que estão lá, TEA e pessoa com deficiência intelectual, precisam muito do conhecimento concreto, porque é a área mais fácil de dar o acesso ao conhecimento. Então, nós vamos eliminando várias barreiras, né, para que ele tenha acesso ao conhecimento concreto. Trabalhar a história de uma forma mais concreta, trazendo a história da sua vida, que tem um significado. A geografia, trabalhando, né, o pátio, a terra, trabalhando as coisas concretas para depois chegar no conhecimento em si. Bem como, né, a língua portuguesa vai fazer isso. Além disso, dentro da língua portuguesa, a gente utiliza muito métodos fonéticos, né, que associem gestos, que associem a metodologia das boquinhas. Então, a gente dá uma variada, porque é bastante tempo trabalhando as mesmas áreas de conhecimento. Então, um ano se trabalha de um jeito, o outro dá uma alinhavada, acrescentando outra coisa, para que eles tenham acesso ao conhecimento. Até porque ela é ciclada, então é possível fazer esse remanejo, esse planejamento, né? Isso, e as professoras, né, quando é selecionada uma professora para trabalhar em uma determinada turma, é analisado muito a questão, qual o perfil desta professora? Tem um perfil para trabalhar com crianças, tem um perfil para trabalhar com adolescentes, tem um perfil para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, nós também fazemos toda essa triagem e vamos organizando conforme o perfil das professoras, para que elas tenham tempo e possibilidades de construir esse conhecimento de forma sensorial. Mas, na contrapartida desta teoria, né, a gente tem aí uma teoria comportamental, porque alguns autistas, eles precisam um olhar não socio-interacionista, né, devido ao nível de comprometimento, aí a gente vai trabalhar com esses professores de trabalhar uma questão mais comportamental, cognitivo. Né? E dentro as psicólogas, aí eu entro para fazer todo esse remanejo, porque daí nós precisamos fazer muitas vezes um treino de habilidades. Antes de ter o acesso ao conhecimento, um treino de habilidades. Um treino de sentar, de esperar, de aguardar a sua vez, de imitar, passa por esse processo. Então, daí a gente busca uma outra metodologia que é bem específica para cada caso. Daí nós vamos analisar o caso e vamos entrar e a professora vai fazer esse treino com auxílio, né? Com o meu auxílio da psicóloga ali que passa nas turmas. Você falando sobre essa questão dos profissionais, né? Os professores e profissionais da PAI, eles recebem uma formação, uma capacitação contínua. Quais são os principais desafios nesse sentido? Que nem você estava fazendo o exemplo, né, de olhar, né, para cada uma das metodologias,
Como é que se dá isso? Isso geralmente no início do ano letivo, a equipe para. Então, esse teve o ano da pandemia, que nós fizemos, foi feito curso de autismo oferecido para todos, né? Todos fizeram um curso sobre autismo, porque teve uma demanda muito grande, né? E houve a necessidade de parar os nossos profissionais para falar sobre isso. Com a chegada do Fundeb, a gente teve que fazer uma outra formação, que foi dos PEIs, que é esta federação que ofereceu, né, que é do planejamento individual especializado, que as escolas têm que ter. A escola do ensino comum, ela tem um currículo organizado para todos os alunos. Quando tem uma pessoa com deficiência na turma, ela precisa fazer um planejamento educacional individualizado para aquela criança, né? Então, se tem três crianças precisam do planejamento educacional individualizado. Quem é que vai fazer? A professora do ensino comum e a professora do EE. Na APAE, eu tenho uma escola especial. E eu tenho uma escola especial que ela não é organizada por tipos de dificuldade. Ela é organizada por idade. Então, cada estudante tem seu nível de aprendizagem também. São turmas bem heterogêneas, bem diferentes os níveis de aprendizagem uns dos outros. Então, precisa um PEI para cada estudante. Tá? Então, isso a gente fez uma formação, e a todo ano a gente modifica sobre isso. Este ano a gente parou para conversar sobre isso novamente, porque é uma grande dificuldade de estar colocando individualmente. Se eu tenho 10, eu tenho que fazer 10. Né? Eu tenho que repensar 10. Tenho que construir 10. Então, a demanda para o professor é bem desgastante. Né? Então, a gente está nesse sentido. Mas aí você trabalhando. dá esse suporte eu dou esse suporte todo. Sim. Eu faço esse suporte. Muito importante. Nós falávamos também antes sobre um projeto que a APAE tem para atendimento das famílias, né? E você nos trouxe, assim, nessa conversa em off, que não houve tanto engajamento, né? Mas que a APAE oferece também, ou oferecia. Se pudesse explicar Isso, posso explicar. Por 2 anos consecutivos, nós montamos grupos para atendimento psicológico, né, grupos às famílias, porque os nossos estudantes, eles têm acompanhamento psicológico, a gente dá orientação para a família, né, seja na área da físio, na área da psicologia, o profissional que atende vai passando as orientações para a família. Mas nós, devido a essa necessidade da crescente demanda, né, de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência intelectual, com algumas questões comportamentais, achou-se necessário a criação de grupos de treino de pais, escuta e treino de pais. Então, o objetivo do grupo era 1 hora por mês, né, comigo e com a psicóloga, porque eu sempre esclareço as demandas institucionais, e a psicóloga faz essa escuta e essa orientação, bem como quando eu consigo eu também faço essa intervenção. Então, o objetivo era isso, escutar as demandas dos pais e fazer a orientação. Escutar as demandas de comportamentos, entre aspas, né, inesperados, inadequados, considerados fora do padrão, e orientar as famílias de como realizar o manejo. Então, eram grupos de 80 pais, 70 pais, mas, para nossa surpresa, assim, durante esses 2 anos, a gente teve 3 pais em uma, 4 pais em outra, né? Talvez o horário, talvez a dificuldade, porque também é muita dificuldade. A gente compreende que nós, enquanto profissionais, nós estamos fora da situação vivenciada emocionalmente. Nós somos terapeutas, nós estamos ali para orientar, analisar a situação, ver possibilidades de orientar, mas a família precisa executar. Né? E os pais e as famílias, nem sempre eu compreendo muito, como eu digo para as meninas, assim, às vezes converso com as professoras, com os profissionais e com os técnicos, eu compreendo muitas vezes aquele pai, porque às vezes a fragilidade emocional que está envolvida é muito difícil seguir orientação, é muito difícil fazer, porque é fácil daqui para eu, que estou de fora,
fazer a pontuação. Sim. Mas quando eu estou dentro, é muito difícil executar, porque estamos envolvidos emocionalmente. Sim. E às vezes a gente não acredita, ai, não vai dar certo. Porque não é uma vez que tem que ser feito. Quando eu falo em treino de habilidades básicas e sentar, a gente começa com uma criança pequena, você sentar 3 segundos. Né? Mãe, pai, coloca sentar 3 segundos. Né? Fazendo alguma coisa, 3 segundos, depois passa para 4, depois passa para 5. Isso é 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia. A gente sabe que dá certo, que chega ao objetivo, mas exige muito. Sim. Né? Então, quando as questões emocionais estão envolvidas, é muito difícil. Eu vou parar 10 vezes ao dia e sentar 3 segundos? Vou parar 10 vezes ao Às dia vezes e a sentar... demanda não permite, né? Não permite, porque a estrutura, né? Tem várias questões ambientais, tem várias questões estruturais, tem as questões psicológicas, porque a gente já veio fragilizado, quem tem um filho atípico, né? A gente tem, eu tenho, então, né? É alguma coisa assim que nos fragiliza, que nos deixa, às vezes, assim, não é que não siga orientação, eu não consigo. Exatamente. Não consigo fazer. Então, o grupo de pais, assim, a gente teve que dar uma repensada, uma parada, porque a gente não alcançou o maior número de pessoas possíveis. Mas então, essa é uma prática muito importante. E mas é algo que vocês deram, né? É algo que tem que ser feito, tem que ser redimensionado, mas a gente ainda não encontrou o caminho. Talvez estava repensando com os técnicos, né, para reestruturar. Dentro da área da assistência, a gente vai tentar abarcar novamente de uma outra forma, mas ainda estamos pensando como é que vamos fazer essa estruturação, para ver se a gente alcança. Ou pelo menos fazer uma escuta, um momento que tu chega e... né, pode colocar para fora para poder se reorganizar, né? Isso. Sim. Essa é uma, eu achei muito bárbaro, assim, quando a Indiana nos trouxe essa questão, porque eu acho que o compromisso da PAI com esse acompanhamento das famílias para garantir que os estudantes recebam, né, o suporte necessário também fora da escola é indispensável, né? Para o sucesso do aprendizado, do desenvolvimento da autonomia. Qualquer terapia, para tudo, né? Tudo, seja escola, saúde ou assistência, se nós não tivermos a parceria da família para dar continuidade ao atendimento em casa, não adianta. Não vai, não adianta. Da mesma forma. Não adianta. Nesse sentido, já trouxe um pouquinho para nós do grupo, né? Mas a PAI oferece algum tipo de suporte psicológico ou terapêutico para os familiares, assim, fora essa organização? Fora essa organização, quando a criança recebe atendimento psicológico, a gente pode intercalar, porque muitas vezes necessita de orientação à família, então um atendimento para a criança e outro de orientação à família. Às vezes a criança não traz a demanda, mas no atendimento que o familiar vai, ele traz a demanda e a psicóloga passa a trabalhar um tempo e faz novamente essa intervenção com a família. Então a gente faz um acompanhamento. O tempo todo acontece, né? O tempo todo acontece. Então, quando é necessário, o profissional tem essa liberdade, né, durante o seu... a sua prática profissional, né, de estar tomando essa decisão de trazer a família para dentro do atendimento, há quanto tempo, se de 15 dias, semana sim, semana não, uma vez por mês, ele tem essa autonomia. A necessidade, ela é bem personalizada. Bem específica para cada caso, porque cada pessoa com deficiência ela é única, né, e precisa de um olhar próprio, único também. O Gilmar nos disse agora que falta 5 minutos. Não falei nada. Não falou, tu quer falar alguma coisa aqui? Não, acho que tu falou tudo. Nossa, foi ótimo. Eu queria, tu quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu queria que tu dissesse para nós, porque a gente está falando tanto assim desse trabalho de vocês que é maravilhoso, né? Se tu pudesse trazer assim alguma história de sucesso de um estudante ou um ex-estudante, né? Que tu pudesse compartilhar para a gente, para mostrar o impacto do trabalho de vocês, que a gente sabe que é maravilhoso, né? Eu posso dizer para vocês, assim, ó, que todo estudante que frequenta a escola especial, ele conta os dias para não ter férias. Ai, porque eles gostam de estar no ambiente, gostam de estar ali conosco, com os professores, com os colegas, né? É um ambiente que eles amam, né? E muitas vezes é um ambiente que eles
frequenta. Mas a gente tem alguns casos, assim, que é de orgulho. Nós temos a banda da APAI, né? Que chega 7 de setembro, aí eles estão enlouquecidos para tocar. E a gente tem dois membros. Agora eu tenho três membros, tá? da banda, que eles são ponto-chave na banda, assim, né? Eles ocupam e tocam instrumentais, assim, que eu não conseguiria, mas eles levam a banda à frente, e eles foram inseridos no mercado de trabalho. A gente faz o acompanhamento, eles não estão mais nem com atendimento psicológico na instituição, mas todos os anos, né, as firmas liberam eles para participarem dos ensaios e tocarem na banda. Meu Deus. Então ficou com vínculo, assim, ó, que eles estão trabalhando, né, cidadãos, assim, atuantes, cada um com as suas demandas, e eles querem estar na banda, e eles já dizem, Deus o livre, eu até saio para trabalhar, mas eu preciso estar aqui tocando. Então, assim, ó, são 3 casos, né, eu posso citar aí o Christian, a Ellen e o... trabalha no mercado, né, faltou o Anderson, e o Anderson são 3 casos, assim, ó, que estão engajadíssimos no mercado de trabalho, tocam suas vidas, a Ellen casada, né? Mas eles vêm, eles possuem deficiência intelectual, mas retornam para tocar na banda. Então eu acho isso magnífico. E muitos outros que saem e vêm visitar os seus colegas. Nós tivemos 2 inclusões no ensino comum este ano, de dois estudantes que foram para a educação de jovens e adultos do noturno, no Teachable, e eles vão todos os dias visitar os colegas. Que encantador. Vamos lá conversar, trocar ideia, porque eles realmente amam, e a gente trabalha para eles. A gente está lá por eles e para eles. Esse é o objetivo. É gratificante. Bom, então, para a gente fazer assim um desfecho agora, já que eu tudo tá garoando aqui com a Diana. Querida, se tu tinha alguma coisa para falar que eu não pontuei aqui na tua fala, na tua organização, se puder dizer, fica bem à vontade. Vou falar assim rapidamente, então, né? Convidar a comunidade, quem quiser aí se inscrever no Doe Amor e fazer a sua doação de amor, né? E se tornar um sócio contribuinte da instituição, é só ligar, entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? No 3664-2533. Que você estará ajudando um estudante, paciente ou usuário, que são essas 3 áreas e nomenclaturas utilizadas na instituição. Bem como, né, a gente está pedindo também que quem faz a declaração do imposto de renda também faça uma declaração de amor para nós, né, e possa doar, aí via Fundo da Criança e do Adolescente, faz a doação para o fundo e nos leva a DARF lá na PAI, que a gente faz o projeto, para poder viabilizar o uso desse recurso para manutenção, né, e pagamento dos profissionais que estão lá e precisam receber. Diana, por favor, repete o telefone da PAI para que os ouvintes possam ouvir. É 3664 2533. É só mandar um WhatsApp, que é dado toda a informação bem tranquilamente. Diana, muito obrigada. Amei conversar contigo. Foi ótimo o nosso papo antes e agora no ar também. Gratidão imensa. Parabéns pelo belíssimo trabalho, que continue assim sempre, né? E com certeza será. Gente querida, amanhã às 17 horas esse programa vai ao ar novamente. Então, se alguém perdeu algum detalhe, somente pela rádio, né? Não pela internet, mas nas ondas do rádio ou no aplicativo da rádio, você pode estar acompanhando novamente. Se perdeu algum detalhe, ficou curioso com mais alguma coisa, né? Acesse a nossa programação amanhã, não só amanhã às 17 horas, o tempo todo, mas especificamente nesse horário, você vai ouvir de novo a fala da Indiana, que foi muito potente, valiosa e preciosa para a nossa sociedade. Um beijo grande e fiquem com a gente sempre, Indiana. Com certeza. Eu que agradeço o convite e o esclarecimento. Você ouviu na Cultural FM Caminhos da Inclusão. Cultural